Olá, seja muito bem-vindo à live aula 18, onde eu converso com instrutores de Pilates que têm interesse no assunto de gestão e administração dos seus estúdios. Eu sou Sabrine Magalhães, fisioterapeuta, e venho aqui toda quarta-feira às 19h19 para descomplicar essa gestão. Eu troco dicas, informações, insights práticos para a gente aplicar no nosso estúdio e colher resultado logo de imediato. O tema da live de hoje vai ser 4 problemas que te impedem de ver dinheiro no final do mês trabalhando com Pilates. São 4 problemas que você tem aí no seu estúdio que fazem com que o dinheiro vá pelo ralo e chega no final do mês você não tenha resultado dentro do seu estúdio trabalhando com o que você gosta, que é Pilates. Então, se você é fisioterapeuta, profissional de educação física e tem interesse nesse assunto, quer aí alavancar com o seu estúdio de Pilates, a gente está aqui ao vivo no Instagram, também estamos aqui no YouTube conversando com algumas pessoas que também têm interesse nesse assunto. Eu me coloco à disposição para a gente trocar, compartilhar, porque eu elaborei um passo a passo, uma maneira muito fácil da gente realmente visualizar toda essa gestão, para ter clareza desses processos administrativos, financeiros, todas essas etapas dentro do nosso estúdio. E eu venho dividindo esse conteúdo aqui com você toda quarta-feira, durante essa 1 hora, às 19h19, e também no feed. Se você rolar aqui no feed, você que está assistindo aí no gravado, e para você que está aí no ao vivo, depois que acabar essa live, você pode rolar aqui no feed que você vai encontrar 17 aulas que falam sobre esse assunto e também uma maratona de 13 aulas, onde eu troquei com convidados, com colegas, gestores também de estúdios de Pilates, que também estavam passando por dificuldade nessas etapas administrativas, que não conseguiam ali organizar todos os processos. São pessoas também como eu, que além de gestoras de estúdio, são profissionais que também atuam, né? Como eu, fisioterapeuta, como profissionais de educação física que trabalham com Pilates. Então a gente acaba tendo essa dupla jornada, a jornada da gestão, a jornada da administração e a jornada também de ser instrutor de Pilates, né? De controlar os seus pacientes, os seus clientes, ter controle de todas as evoluções, os planos de tratamento. Então, se a gente resolveu empreender, a gente tem que dar conta de todas essas etapas. E se a gente encontrar maneiras fáceis, simples, práticas, da gente realmente descomplicar tudo isso, fica tudo muito mais produtivo, fica tudo muito mais ágil e a gente consegue fazer o que realmente tem que ser feito. Em 2020, em plena pandemia, início de pandemia, em março, o meu estúdio fechou. Ontem completou 1 ano desse dia, né, que o meu estúdio fechou, assim como o seu também passou por esse susto que da noite para o dia a gente teve que fechar as nossas portas. E eu já vinha estudando maneiras de melhorar essa minha gestão, de melhorar essa minha administração. Então, bastou essa virada de chave para eu estudar, procurar conhecimento, para que realmente as pecinhas do quebra-cabeça se encaixassem e eu conseguisse entender o que realmente eu deveria fazer dentro do meu estúdio. E de lá para cá eu dobrei o meu faturamento e é por isso que eu venho dividindo aqui com você todo esse material. Dia 24 de março tem uma Masterclass gratuita que eu vou estar também no YouTube. O link está aqui na bio, se ainda der tempo para você se inscrever, você que está assistindo aí no gravado. E você que está aí no ao vivo, corre lá na bio e se inscreve, porque lá eu vou compartilhar esse passo a passo de forma gratuita e vou dar a chance e a oportunidade para quem quiser seguir comigo aí nesse método e alavancar, escalar aí com o seu estúdio. Eu vou estar mostrando o passo a passo mais detalhado de tudo que eu faço lá no meu estúdio para que eu consiga dar conta de todas essas áreas, né, administrativa, financeira, os planos de tratamento e mostrar de fato o que realmente você precisa fazer. Nós vemos aí muitos cursos, muito material na rede social, no Google, falando sobre gestão, né, empreendedorismo, mas pouco material e pouco conhecimento focado em saúde. Menor ainda a quantidade focado em estúdio de Pilates. E é isso que eu venho mostrar para você, direcionar para você que gestão é essa que você tem que fazer exatamente dentro do estúdio de Pilates. Eu não falo para fisioterapeutas
que trabalham em clínicas. Eu não falo para profissionais de educação física que trabalham em grandes academias. Não. Eu falo para instrutores de Pilates, sejam eles fisioterapeutas ou profissionais de educação física que trabalham em estúdios de Pilates, que querem fazer a gestão ali do seu setor, que querem fazer a gestão do seu negócio e não sabem por onde começar, ou acham que já começaram, mas não veem resultado, sentem que está agarrado, que o processo não anda. É isso que eu venho te mostrar. É muito mais fácil você ter um passo a passo do que fazer por aquela pessoa que já fez e aquela pessoa que colhe resultado. E é isso que eu venho dividir aqui com você. Então você que está aqui no Instagram comigo, hoje a gente vai falar sobre 4 problemas que te impedem de ver o dinheiro no estúdio. São 4 problemas que você tem aí dentro do seu estúdio. Para você que está no YouTube também, se quiser deixar aí no chat alguma perguntinha, eu estou à disposição para responder. Você que está aí no Instagram, o celular aí está invertido, então eu não vou conseguir ver as perguntas agora. O celular ele está invertido justamente para você ler aqui comigo. Mas no final eu vou virar para responder as perguntas de vocês. Então guardem as perguntinhas para o final. Você que está passando aí por algum desafio, alguma dificuldade dentro do seu estúdio relacionada a esse assunto de gestão. Eu sei que você trabalha de 7 horas da manhã às 7 horas da noite e chega no final do mês as contas não fecham. Por que que as contas não fecham? Porque você está tendo esses 4 problemas que eu vou mostrar para você. Eu tinha esses problemas e não conseguia vê-los. Eu não conseguia ter clareza sobre eles. E passava mês, entrava mês, saía mês, entrava ano, e aquilo a gente ia entrando naquela rodinha do hamster e fazendo tudo igual. Quem faz tudo igual, colhe resultado igual. Se você quer resultado diferente, você tem que fazer algo diferente pela sua gestão. E é isso que eu venho mostrar para você, que é capaz, que é possível. Você é capaz e é possível de você realizar uma boa gestão e colher bons frutos no final do mês. Porque nós, da saúde, levamos saúde para os nossos clientes, levamos saúde para os nossos pacientes, levamos o Pilates para a vida dele, mas a gente também precisa encarar esse nosso trabalho como um trabalho que deve ser bem remunerado. E quando a gente fala de remuneração, a gente não fala de remuneração somente da parte de satisfação, da parte da gente se sentir, né, competente na nossa profissão. Também satisfação financeira, é o nosso trabalho e a gente precisa ter muito orgulho dele, porque a gente leva muita vida para as pessoas, a gente leva longevidade, é a palavra mais cara do momento, é longevidade, é você querer viver uma vida saudável por muitos anos, e é isso que a gente entrega para o nosso cliente, e a gente precisa saber cobrar desse cliente, e esse cliente vai pagar com satisfação. Então é essa mudança de chave que você tem que ter. Você, enquanto empreendedor, profissional de saúde, enquanto empreendedor que trabalha com Pilates, precisa encarar realmente como um trabalho. E você precisa olhar para o seu estúdio de Pilates como um negócio, como um comércio, como um empreendimento, que precisa ter dinheiro entrando, precisa ter dinheiro no seu caixa, para que aquela estrutura toda física aconteça, que ela se mantenha. Porque senão chega no final do mês, você vai tirar do seu salário para poder bancar aquela estrutura, para você continuar com o seu estúdio aberto. E é isso que eu fazia muitas vezes, por realmente não ter essa clareza e não saber o que realmente eu deveria fazer para eu ter resultado no final do mês. E é isso que eu venho dividir aqui. E hoje eu vou falar sobre esses 4 problemas que eu tenho certeza que você está passando por ele aí dentro do seu estúdio e você não sabe. Eu já vou logo listar os 4 problemas, para você já logo identificar que você tem esses 4 problemas, por isso que você não está vendo resultado financeiro no seu estúdio, porque eu já tive esses problemas. Eu vou listar os 4 problemas e depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um. O que é, por que que você tem que fazer, por onde você tem que começar, e você fica aqui comigo para você assistir. O primeiro problema que pode estar te impedindo de ver o dinheiro sobrar no final do mês trabalhando com Pilates é você não ter fluxo de caixa. Você não sabe nem o que é e muitas vezes você sabe, mas não faz. E muitas vezes você sabe, faz, mas não faz o que tem que ser feito. O segundo problema que pode estar te impedindo de ver dinheiro no final do mês é você não ter um mapa
financeiro. O que é isso, Sabrine? Eu vou explicar. E eu vou te mostrar o passo a passo para você iniciar o seu mapa. O mapa detalhado eu vou te mostrar na Masterclass quarta-feira que vem, ao vivo, gratuita, no YouTube. O terceiro problema que você tem aí no seu estúdio é você não ter pró-labore. Você até sabe o que é, mas não consegue estabelecer um para você. Eu vou te ajudar a fazer esse cálculo. E o quarto problema é você não saber investir. O que é investir? Multiplicar o dinheiro que você ganha. Muitas vezes a pessoa acha que vai viver de investimento. Até pode, mas ela tem que começar fazendo dinheiro para poder começar a investir e começar a ver o dinheiro multiplicar. E como os grandes investidores falam, é ver o dinheiro trabalhando pra gente, é ele se multiplicando. Mas antes disso você precisa saber investir. E você, profissional de Pilates, não sabe. Você muitas vezes quer, busca, mas você não tem conhecimento adequado. E eu vou falar aqui rapidamente como você pode iniciar o investimento. Então vamos começar aqui do primeiro. Eu falei aqui dos 4 problemas, você que está chegando aí agora, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Os 4 problemas que te impedem de ver dinheiro no final do mês trabalhando com Pilates. O primeiro, você não ter fluxo de caixa. O segundo, você não ter um mapa financeiro do seu estúdio. O terceiro, você não ter pró-labore. E o quarto, você não saber investir. Você não ter noção de investimentos, noções básicas de investimento. Esses 4 problemas você pode estar tendo aí no seu estúdio e talvez seja por eles que você não está vendo resultado financeiro no final do mês. E eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada um. Fluxo de caixa, todo mundo já sabe. Para que serve? O que é isso? Desde você que tem um pequeno estúdio, você que está começando agora, você que às vezes tem um empreendimento até domiciliar, você trabalha em casa, seja em qualquer ramo que você queira empreender. O que é empreender? É você vender um produto ou você vender um serviço. A partir do momento que você é autônomo, trabalha por conta própria e presta serviço para alguém ou vende algum produto, você está empreendendo, você é um empreendedor. Esse empreendedor, ele não tem salário fixo, por exemplo. E isso, por exemplo, é o pró-labore dele, né? A substituição do salário, que é o salário fixo, né? A pessoa que tem salário em CLT, carteira assinada, ou algum contrato com alguma empresa, enfim. E o que é fluxo de caixa? Desde o grande empreendedor ao pequeno empreendedor, ele precisa entender o fluxo de dinheiro que entra daquele produto que ele está prestando ou daquele serviço, como é o nosso caso, serviço de Pilates. Tudo que entra no seu estúdio de mensalidade, de pacote, de sessão, seja sessão individual, seja sessão mensal, pacotes semestrais, trimestrais ou anuais, tudo que entra, você vai chamar de receita. Tudo que entra não é o seu salário, tudo que entra é a receita, é o faturamento do seu negócio. Você tem que ter isso listado. Todas as suas contas, todas as suas despesas do estúdio, você tem que chamar como saídas, né? Despesas do seu estúdio. E aí a gente tem as despesas fixas e as despesas variáveis. As despesas fixas são aquelas que mensalmente elas são cobradas. Aluguel, água, luz, seu funcionário, contador, enfim, várias despesas fixas que você tem enumeradas ali. E, por exemplo, hoje, dia 17 de março, eu tive entrada de 3 clientes, então eu coloquei lá R$600, por exemplo, R$200 de cada cliente, e eu tive a saída da minha conta de água, R$100. Simples, eu vou anotar no dia 17, no meu fluxo de caixa, que eu tive de entrada R$600, de saída eu tive a conta 100. Quanto que restou lá embaixo para mim? R$500. Eu preciso ter isso registrado diariamente. E você, profissional de Pilates, eu sei que você não faz. Eu escutei um relato essa semana de uma palestra que eu estava assistindo, e aí teve um depoimento de uma colega fisioterapeuta.
E ela hoje, ela fez a gestão dela, ela conseguiu adquirir esse conhecimento, transformar a visão dela enquanto empreendedora. E ela disse que lá atrás, no começo, todo o dinheiro que entrava, sabe aonde ela guardava? Eu imaginei, bom, ela guardava na gaveta, ela guardava em casa, ela guardava na bolsa, que já é errado. Sabe aonde ela guardava? Toda a receita dela que ela recebia, entrava numa mensalidade, ela guardava no sutiã. Passava o dia todo atendendo, guardando dinheiro no sutiã. Quer dizer, não sabia de onde era aquele dinheiro, quem tinha pago, quem não tinha, que dia que aquela pessoa tinha pago. Chega em casa e coloca lá o dinheiro em qualquer lugar. Gente, vai chegar no final do mês, você não vai nem saber quanto que o seu estúdio faturou. Muito menos quanto o seu estúdio lucrou. E você não vai saber se o seu estúdio está no negativo, está no 0 a 0, se está tendo prejuízo. Muitos colegas estão no prejuízo há meses e não sabem. Pega dinheiro daqui, pega dinheiro dali. Precisa dar um basta nisso. A gente precisa trabalhar corretamente. A gente precisa ter entrada, saída e lucro. Ter resultado disso. E isso só é feito se você fizer diariamente. Agora, se você vai fazer numa planilha, se você vai fazer no seu programa que você comprou lá, se você vai fazer isso num caderno, se você vai fazer isso num livro, não importa, eu não estou aqui para falar onde você vai fazer. Eu estou aqui para falar que você deve fazer. Nem que você registre isso num caderno. Ou compre aquele livro caixa antigo que vocês viam. Não importa, você tem que ter aquilo, é um controle. E aí, o livro já vai escrito. O que entrou naquele dia, o que saiu, o que sobrou. E aí você vai colocar esses R$500 aqui amanhã. Aí você vai abrir lá dia 18. Dia 18 começou com R$500. Entrou quanto? Saiu quanto? Menos R$500, X. É simples, gente. Agora, dá trabalho. É o nosso trabalho. É o nosso trabalho. É a extensão do nosso trabalho de atendimento. O maior erro é a gente, enquanto profissional de Pilates, achar que a gente só tem que atender. Que a gente só tem que ir lá olhar para o nosso cliente, ver o plano de tratamento dele, elaborar a sessão, a aula dele e ir embora para casa, com o dinheiro guardado. Não, tá errado. A gente precisa empreender. Levar para casa, ou para o seu escritório, ou até lá no seu estúdio mesmo, se você tiver um cantinho administrativo, e fazer esse trabalho de casa. Esse trabalho, essa tarefa de casa, essa tarefa extra atendimento do seu cliente, que é você fazer esse controle, esse fluxo de caixa. Quando chegar no final do mês, quando você for fechar o seu mês, você praticamente já vai ter pago todas as suas contas, porque se aquela conta vencia dia 20, você foi lá, colocou, entrou tanto, saiu tanto daquela conta, sobrou tanto dia 20, aí passa para o dia 21. Entrou tanto, sabe? Ah, Sabrina, aquele dia não entrou nada de mensalidade. Ok, entrada 0, saída tanto, lá embaixo tanto. Mesmo que fique no negativo, você precisa fazer. Vai chegar uma hora que vai entrar uma mensalidade que vai cobrir aquele seu negativo. E assim você começa. Vai chegar uma hora que você não vai ver negativo, você vai ver lucro. Só que você só vê lucro se você começar do zero. Se você ainda não tem fluxo de caixa no seu estúdio, comece do zero. Começa amanhã, não espera começar o mês. Hoje é dia 17, comece amanhã, dia 18 de março. Quando chegar dia 31 de março, você vai fechar o mês naqueles diazinhos ali. Não espera chegar abril. Senão o seu abril já vai começar desorganizado. E não espera começar o ano, muito menos. A gente vive um dia de cada vez, então você precisa fazer sua gestão diariamente. Comece logo. Se você tem um fluxo de caixa organizado, volto a dizer, não importa se ele está com fluxo baixo, não importa se ele está no negativo, para você começar, você tem que fazer. Claro que eu vou querer que ele não esteja no negativo. A gente, inclusive, tem inúmeras estratégias de captação de alunos para você aumentar a sua receita, para você aumentar o seu faturamento. Né, que não é o caso dessa live de hoje. Mas, se você rolar aqui no feed, quando acabar essa live aula aqui, você vai ver aulas falando sobre captação de cliente. Você vai ver aula falando sobre planos longos,
que fideliza os seus clientes, fazendo com que você tenha um faturamento estável durante aquele plano. Tem uma live só sobre plano longo, enfim. Então, você tem que fazer esse fluxo de caixa diariamente. Para quê? Para quando chegar no final do mês, você juntar todas as pecinhas desse fluxo de caixa. Ou seja, se você teve 22 dias úteis, que é a média, 22 dias úteis naquele mês, você vai ter, por exemplo, 22 folhas, se você fizer em livro. Na sua tabela, na sua planilha, você vai ter 22 abinhas, uma para cada dia. E aí você vai saber que naquele dia entrou, saiu, sobrou tanto. Pega aquele tanto e coloca no dia seguinte. Entrou, saiu, sobrou tanto. Soma com esse. No dia seguinte, quando chegar no final do mês, gente, você vai ter um número. E aí, teoricamente, você já recebeu todas as mensalidades, porque seus alunos são fiéis, seus alunos não são inadimplentes. Você já pagou todas as suas contas. Se ainda tiver alguma conta para pagar, você vai pagar no final do mês. Ah, por exemplo, eu pago o aluguel todo final do mês. Ok, você vai tirar e vai pagar esse dia, que é o dia que você está fechando. Pagou todas as suas contas, você vai ver quanto sobrou ali. Aí qual é o seu erro enquanto profissional? Pegar aquilo ali que sobrou e pegar tudo para você. E aí você deixa o caixa zerado para começar abril. É um grande erro. Eu já fiz isso, muitas vezes eu já fiz isso. Eu não tinha salário. É o quarto problema que a gente vai estar falando. Tudo que sobrava lá do meu fluxo de caixa, quando chegava lá no dia 30, no dia 31, paguei. Sobrou, eu pegava pra mim. Tá errado. Você não pode fazer isso com o seu estúdio. Você não pode quebrar o seu estúdio. Isso eu falo que você acaba roubando o dinheiro do seu estúdio. Você precisa ter um salário, você precisa ter um prolabore enquanto profissional de Pilates, enquanto gestor do seu estúdio de Pilates. É o terceiro problema que a gente vai estar falando. Mas o primeiro é esse, é você controlar o seu fluxo de caixa diariamente. O segundo problema que pode estar te impedindo aí de ver dinheiro no final do mês se chama mapa financeiro. O que é isso? Uma vez você tendo o seu fluxo de caixa organizado, você vai abrir o seu mapa financeiro e olhar para o próximo mês. O outro erro muito comum do profissional de Pilates é não ter mapa financeiro no seu estúdio, é não saber nem o que é, muito menos como fazer. Eu posso te explicar, eu tenho passo a passo dele. Aqui a gente vai resumir, mas se depois você tiver oportunidade de participar de masterclass, de outros ou até do meu curso, você vai descobrir como fazer esse passo a passo para você organizar o seu mapa e ter até o meu acompanhamento para fazer o seu mapa junto com você. O mapa financeiro é você abrir o mapa e olhar para o próximo mês. Então vamos fazer um exercício prático e simples para você começar a entender o que é mapa financeiro do seu estúdio de Pilates. Você vai abrir esse mapa financeiro e ele vai estar praticamente zerado. Pensa que é um livro aberto com uma página em branco, porque é o seu próximo mês. Você ainda não viveu, né, aquele mês, aquele dia daquele mês. Então, você vai olhar para frente. Um erro muito comum dos colegas profissionais de Pilates é olhar para trás, é querer ver aquilo que gastou, é querer olhar que... Não, aí já passou, você não vai poder olhar mais. Você não vai poder corrigir mais aquilo. Você tem que olhar para frente. Então vamos fazer esse exercício. Acabou o seu mês, você fechou lá o seu fluxo de caixa, pagou todo mundo, sobrou X, tirou o seu prolabore, sobrou X, aquilo é lucro. O que você vai fazer com o seu lucro? Aí eu vou te falar o que você vai fazer. Você vai investir, você vai deixar, por exemplo, como capital de giro, ou você vai... O que você vai fazer com aquilo? Você vai definir o que você vai fazer com aquilo. O que não pode é deixar em casa na gaveta. Que dinheiro perde valor, dinheiro... Você coloca 100 reais na gaveta, quando chega no final do ano ele não vale 100 reais. Então você precisa colocar 100 reais, ó, em lugares que sejam investimento, lugares que tenham rentabilidade, lucratividade. Então, você teve aquele fluxo de caixa organizado e você teve o seu lucro. E aí nós vamos olhar o nosso mapa financeiro para o próximo mês. O que você vai fazer?
Você vai olhar, a primeira coisa do seu mapa financeiro é você ter uma estimativa das suas receitas de abril, por exemplo, do seu próximo mês. Você vai ver quanto vai ter de entrada no seu próximo mês. Então você vai determinar suas receitas do próximo mês, do mês seguinte. Ah, Sabrina, mas eu não sei quantos clientes eu vou ter. Uma média. Por exemplo, você pode pegar aqueles clientes seus que são de mensalidade, que estão com você ao longo dos meses. Você já tem uma previsão de quem tem plano longo. Então, se você já sabe que o plano longo, por exemplo, que você faz é trimestral, mês que vem, quantos clientes trimestrais você tem? Plano semestral, quantos clientes semestrais você tem? Plano anual, quantos clientes anuais você tem? Então, você vai fazer uma prévia de quantos clientes você vai ter. Então, mais ou menos, você vai saber quanto de receita vai entrar. Vamos estipular aqui mais ou menos um valor aqui. Mais ou menos é uma estimativa, você está desenhando num livro em branco, você ainda não vivenciou aquele mês, você está olhando para frente. Isso é ter a visão de mapa financeiro. E aí você vai colocar aqui mais ou menos no mês que vem, 5 mil. Vamos supor que você tenha 5 mil mais ou menos de entrada. Aí você vai olhar para a sua segunda coluna do seu mapa, que ainda está em branco. Você que vai desenhar, você que vai escrever nesse mapa. E aí você vai olhar para as suas despesas. Bom, o que eu tenho de despesa naquele mês? As fixas, que eu já sei. Então você vai ter as suas despesas. As fixas, você já sabe. Você sabe que você vai pagar água. Você sabe que você vai pagar a conta de luz, você vai pagar o aluguel. Ah, mas nem sempre a minha conta de luz vem. Você tem mais ou menos uma média. Você vai colocar mais ou menos ali o que você vai gastar de conta fixa. Vamos agora para as contas variáveis. Daquele mês, por exemplo, o mês de abril, aquele mês seguinte, o que vai acontecer em abril? No meu estúdio, por exemplo, vai acontecer a Páscoa. A gente sempre faz um mimo de Páscoa, né, para aqueles nossos clientes. Então eu tenho isso como variável, aquilo só acontece em abril. Ah, eu tenho, por exemplo, impostos, taxas que eu vou pagar em abril, mas que em março eu não paguei, porque ele é trimestral, por exemplo. É um imposto que é bimestral. Enfim, você vai ver suas despesas variáveis. E aí você vai ter aqui um resultado dessas despesas. Mais ou menos quanto você vai ter. Você vai ter o seu prolabore ali dentro, você vai ter o seu funcionário, mais ou menos, você está desenhando esse mapa. E aí você chegou à conclusão, por exemplo, nesse rascunho que você está fazendo, que somando todas as despesas que você acha que você vai ter, 5 mil. Você resultou em 5 mil. Bom, se você acha que você vai ter 5 mil de receita e você fez a previsão de que você vai ter 5 mil de despesa, você já sabe que em abril você está zerado. Seu estúdio está zerado, não é o seu salário já está incluído. Nós vamos falar no próximo item. Tá vendo como é importante você fazer essa previsão? O nome próprio já diz, você está prevendo, você não viu ainda, o livro está em branco. Isso é mapa financeiro. Isso é ter clareza financeira do que vai vir. Não adianta você ter clareza do que já passou. Aquele cartão de crédito que veio lá alto, aumentou sua fatura, estourou, você entrou no cheque especial, aquilo já passou, aquilo não adianta. Você tem que olhar para frente. Essa é a chave que você tem que virar. E eu te explico a fazer isso passo a passo. Eu faço mapa financeiro junto com você. Só que aqui a gente faz essa pincelada para você começar. São seus primeiros passos. Então, você pode mexer nesse resultado final. Aí você fala assim, ah, eu queria ter um lucrinho pelo menos para eu começar a investir. Ó, mês que vem. Ah, eu queria que sobrasse pelo menos R$500. Então, ok, eu vou diminuir minhas contas. Eu vou baixar isso aqui. Ah, mas conta não dá para eu diminuir. Fixa, é aluguel. Eu vou diminuir, por exemplo, as minhas despesas variáveis. Será que aqueles mimos de Páscoa que estavam dando lá R$500 não pode baixar pelo menos para 300?
E não sair gastando aleatório, sem você saber se pode, se não pode dar, por exemplo, aquele ovo de Páscoa para o seu cliente. Talvez você tenha que dar um bombonzinho e já vai ter o mesmo resultado, que é o carinho, que é o mimo, que é a atenção. Só que talvez você vá dar um ovo de Páscoa para ele e ter um gasto enorme no seu estúdio sem poder. Eu não estou dizendo que o seu cliente não mereça um ovo de Páscoa, né? Mas talvez o seu estúdio não possa naquele momento. E você, enquanto empreendedor, precisa ter essa clareza financeira. Você precisa ter essa clareza desse mapa seu de finanças dentro do seu estúdio. Senão você está quebrando o seu estúdio de Pilates. E aí, ó, você não está vendo dinheiro no final do mês. Então, esse é o mapa financeiro. Essa é a chave que você precisa virar para você começar a pensar no financeiro do seu estúdio. O terceiro item, o terceiro problema é você não ter prolabore. É você não saber quanto de salário você tem que tirar do seu estúdio. E aí a gente vem dizer que tem vários estudos que falam que o profissional empreendedor ele deve retirar 30% do lucro. Então, se o seu estúdio lucrou R$1.000, o salário do profissional vai ser 30% de R$1.000. Se o seu estúdio lucrou R$5.000, seu salário vai ser aquela porcentagem em cima, né? Eu não trabalho dessa forma e nem oriento os meus colegas a também fazerem assim. Lá no nosso curso, né, o nosso passo a passo te ensina a fazer o Prolabore item por item, que é você entender quais são as suas despesas pessoais. Elas não têm relação nenhuma com o seu estúdio de Pilates. É o que você, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto pessoa, precisa para viver. E aí nós vamos listar tudo, desde o cafezinho que você toma na padaria, até, por exemplo, o aluguel que você paga da sua casa. Ah, Sabrina, eu não pago aluguel. Ok, até o seu plano de saúde, que, por exemplo, pode ser a sua despesa mais cara. Você vai listar tudo que você precisa para poder viver. Até se você almoça na rua, se você não almoça, qual é mais ou menos a média do seu supermercado, qual é a sua meta de gasto para você, por exemplo, comprar roupas, comprar presentes para as pessoas. Você precisa ter isso estabelecido para você poder definir o seu salário, o seu prolabore. A pessoa que recebe salário de carteira assinada, né, o salário, a pessoa que é CLT, né, que tem registro de carteira assinada, ela tem um salário fixo. Então ela precisa viver aquele mês com aquele valor. Por que você, enquanto profissional de Pilates, quer ter cada mês um salário diferente, um prolabore diferente? Não pode. Você tem que saber ali qual é o seu salário, qual é o seu prolabore. E aí você vai definir quanto você quer retirar do seu estúdio de Pilates por mês. Ah, esse mês você quer retirar R$3.000, esse mês você quer retirar R$5.000. Vamos fazer as contas, vamos colocar isso lá no mapa financeiro. Tá dando para você tirar R$5.000? Será que você está tendo receita suficiente para pagar as suas despesas e o seu prolabore? É simples esse entendimento, gente. É simples. É só realmente você entender o processo e começar a fazer o passo a passo. E se aqui nessa live não ficar claro, eu posso te ajudar. Posso te explicar o passo a passo disso com mais clareza. É só você me chamar no direct ou colocar aí nos comentários. Você que está aí no YouTube, eu tô vendo aí que tem algumas pessoas comentando. No finalzinho eu vou virar tanto a tela aqui do celular para você que está no Instagram, como você que está aí no YouTube. Vou chegar mais para perto aí para poder olhar essas perguntas suas aí. Então é isso, é você definir quanto é o seu prolabore, é o seu salário. É quanto você, enquanto pessoa, precisa para viver. Estabeleceu aquilo, coloca aquilo na sua listagem de despesa fixa dentro do seu estúdio. O seu prolabore é uma despesa fixa dentro do seu estúdio de Pilates. Você não pode pegar o que sobrar do seu estúdio. Isso é lucro. Isso não é o seu prolabore. O seu estúdio tem vida própria. Ele precisa ter lá o dinheirinho dele. E aí você tem que entender aonde você vai colocar esse dinheiro aí que vai sobrar. E esse é o quarto problema. É você, enquanto profissional de Pilates, não saber investir. É você não saber conversar sobre investimento. Eu também não sabia. Eu falo isso para você com
todas as letras. Eu sempre quis aplicar meu dinheiro, investir, mas eu não tive isso. Eu não tive isso na minha casa, eu não tive isso no meu ramo de amigos, no meu grupo de amigos. Ninguém fala sobre assunto de dinheiro, ninguém fala sobre assunto de investimento. É um tabu ainda esse assunto de dinheiro, mas eu aprendi a tirar esse tabu da minha vida, eu aprendi a descomplicar esse assunto e eu tenho a missão de transformar a cabeça das pessoas e falar que o dinheiro, quando ele é bem empregado, ele ajuda muitas pessoas. Ele ajuda você e faz com que você ajude os outros. Então o dinheiro, a gente tem que quebrar esse paradigma de que dinheiro é do mal, de que quem tem dinheiro não vai para o céu. Isso é tudo crença que a gente ouviu lá da nossa avó. E a gente acaba carregando isso para a nossa vida e trazendo isso para dentro do nosso estúdio de Pilates. Aí a gente não vê o dinheiro sobrar, porque a gente fala e tem essa crença enraizada de que dinheiro é só para quem rouba, de que dinheiro é só para quem, enfim, isso são crenças. Não, a gente tem que trabalhar, a gente precisa, quanto mais dinheiro a gente recebe pelo nosso trabalho, mais a gente cresce, mais a gente evolui, mais a gente pode investir em curso, investir até no estúdio, investir em viagens, em passeios, investir com a nossa família, ajudar as pessoas que precisam. Então o dinheiro só ajuda, tanto a gente quanto as pessoas. E quando eu falo de investimento, eu fui atrás, eu aprendi a investir. Eu precisei estudar, eu precisei fazer cursos. Eu não tive ninguém que pegasse na minha mão e me ajudasse. E olha que eu pedi, e olha que eu pesquisei, e olha que eu precisei dessas pessoas, mas eu não tive. Então, eu precisei buscar conhecimento, eu precisei estudar, fazer cursos. Eu fiz 3 cursos de investimento, 2 na área de finanças, de economia, de administração e 1 focado na área de empreendedorismo de estúdios de Pilates. E é por isso que eu venho dividindo aqui em doses pequenas, tanto no conteúdo do feed, quanto aqui nas lives, aula, esse assunto. Que como eu aprendi, você também pode aprender. Então quando a gente fala de investimento, é a gente pegar aquele lucro que sobrou lá do nosso estúdio e realmente aplicar esse dinheiro para que lá ele tenha uma rentabilidade. E para você que não tem ainda nenhum tipo de aplicação, nenhum tipo de poupança, nenhum tipo de investimento que realmente tenha lucratividade maior do que a poupança, você precisa fazer a sua reserva de segurança, o fundo de emergência, como você queira chamar. Eu não gosto de falar emergência, né? Eu aprendi isso com a minha mentora de finanças, e quando a gente fala emergência, a gente atrai emergência pra gente. E quando a gente fala reserva de segurança, o nome é muito mais confortável, a gente quer segurança, né? Tanto no hoje quanto no futuro. Então você precisa investir para você montar a sua reserva de segurança. Os profissionais de Pilates aí, de estúdios, que não tinham reserva de segurança, não conseguiram continuar com seus estúdios abertos, em funcionamento, tiveram que entregar as suas salas, os seus estúdios, porque não tinham reserva. Tá vendo como o dinheiro salvaria essas pessoas nessa hora, nesse período pandêmico que a gente passou e ainda está passando? A reserva de segurança é muito importante e você precisa ter de 3 a 6 meses de custos. Isso é o indicado. Então, se você tem custos dentro do seu estúdio, por exemplo, de R$5.000 de despesas, você tem que multiplicar isso por 3 meses. Então, você precisa ter 15 mil de reserva. Ah, Sabrina, mas eu não tenho nem 1.000. Então, começa agora. Começa a investir agora. Comece a pesquisar sobre isso. E ainda estudiosos, né, incentivam ao empreendedor ter 6 meses de reserva. Então, você vai ter 5.000 vezes 6. Você tem que ter 30 mil de reserva, para que você consiga ficar 6 meses com seu estúdio fechado, que foi praticamente o que eu fiquei em 2020, a gente ficou de março a setembro com o nosso estúdio fechado, só trabalhando no online. Você precisa ter esse montante para o seu estúdio ficar durante esse período fechado. Então, se você ainda não tem a sua reserva, comece a pegar o lucro que você sobrou lá no final do mês e comece a fazer o investimento. O investimento para a sua reserva de segurança, ele precisa ser num lugar onde tenha segurança, como o próprio nome já diz, onde tenha liquidez. O que é liquidez? É você poder sacar esse dinheiro a qualquer momento.
Então, quando você escolhe um investimento que ele seja seguro e que ele tenha liquidez, você está abrindo mão do terceiro item dos investimentos, que se chama rentabilidade. Então, você vai ter uma rentabilidade menor, mas isso não significa que o seu dinheiro não vai render. Ele vai render, só que ele vai render pouco, porque você está realmente escolhendo segurança e liquidez. Quando você já montar a sua reserva de segurança, quando você já chegar naquele seu montante final, aí sim você pode rever esse trilema, né? Que são 3 tópicos. Aí você pode abrir mão, por exemplo, da liquidez. Você pode escolher a opção segurança. Você pode abrir mão da liquidez, porque você não vai precisar tirar a qualquer momento. Você já tem a sua reserva feita. E aí, quando você abre mão da segurança, você ganha o pilar da rentabilidade. Isso significa que você vai ter segurança e rentabilidade. Você abriu mão da liquidez. Então, você vai ter uma rentabilidade um pouquinho maior. Então, é assim que a gente começa a investir. Para você que vai começar a fazer sua reserva de segurança agora, comece em investimentos que te tragam segurança e liquidez. O melhor investimento para isso, para você que está começando, é Tesouro Selic. Ai, Sabrina, não sei nem o que você está falando. Quando você fala de tesouro, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, você está emprestando dinheiro para o governo. Por isso que ele se chama tesouro. Então, quando você empresta dinheiro para o governo, se você entrar aí no site Tesouro Nacional, Tesouro Direto, até Tesouro Selic, se você colocar no Google, você vai entrar na página do Tesouro, que é uma página do governo. E aí lá, ele vai te oferecer inúmeros investimentos, que é para você colocar dinheiro para ele, e aí ele vai combinar com você uma rentabilidade para te devolver. E aí, para você que está começando, você escolhe Tesouro Selic. Selic é uma taxa de rentabilidade, é a taxa mãe, que rege todos os investimentos, os financiamentos de imóvel, de carro, tudo é baseado na taxa mãe. Essa taxa, ela é do governo, é ele que determina, né? A economia do país que determina se a taxa Selic vai subir, se a taxa Selic vai descer. Então, o que você está falando, Sabrina? É uma aula de economia? Não, gente, eu estou iniciando o assunto de investimento com você. Eu não sabia nada disso. Né? Hoje, aqui, rapidamente, eu posso te falar isso, mas eu posso também te dar o passo a passo de como eu fiz. Entrar nas telas junto com você e te explicar esse passo a passo. Fazer com você o seu primeiro investimento, como eu fiz, por exemplo, com a minha mãe. Eu não sei se ela está aí na live, ela está aqui em toda a live. E hoje ela já investe. Foi ao contrário, ao invés de ela me ensinar, eu a ensinei. E eu tenho o maior orgulho disso, porque a gente tem que ter conhecimento e multiplicar para os outros. A gente não pode guardar para a gente. A gente não vai estar aqui, né, o tempo todo. Daqui a pouco a gente parte dessa vida. Então a gente tem que deixar o nosso conhecimento aqui. Então é isso, para você que está começando, começa no Tesouro Selic. Ai, mas você vai olhar lá que a rentabilidade é tão baixinha, mas ela é mais alta do que a poupança. Que colocaram aí na sua cabeça como crença limitante que ela é segura. Por quê? Porque a poupança, ela é de bancão, ela é de grandes bancos, os bancos tradicionais que a gente conhece. E quando você fez lá a sua maioridade, você foi lá e abriu sua conta, sua mãe foi lá e abriu sua conta. Aí você conhece o banco e aí você conhece a poupança. Mas o Tesouro Selic rende acima da poupança. E aí o seu dinheiro fica lá protegido da inflação, protegido de você deixar, por exemplo, ele dentro da gaveta, todas as suas despesas, as suas receitas e o seu lucro vai lá para esse investimento. E aí você começa, a ver o seu dinheiro multiplicar. Você começa a ver o seu dinheiro andar. Você não deixa o seu dinheiro, por exemplo, no colchão guardado. Lá ele não está multiplicando. Se você colocar R$1.000 lá em janeiro, quando chegar em dezembro, esse R$1.000 não está valendo R$1.000 mais. A inflação faz com que ele perca valor. Então é isso. Eu quero dividir isso aqui com você, que é o início aí de uma conversa, onde a gente falou aqui sobre os 4 problemas que podem estar impedindo de você ver dinheiro no seu estudo. Se você resolver esses 4 problemas, eu te garanto que você vai começar a ver resultado no final do mês. O primeiro problema é você não ter fluxo de caixa, comece a fazer. O segundo problema é você não ter mapa financeiro, eu te mostrei aqui como você pode começar. O terceiro problema é você não ter prolabore definido,
Comece a defini-lo. E o quarto problema é você não saber investir. E eu já te dei aqui, ó, um pontapé inicial para você começar a estudar sobre esse assunto. Então é isso, esse é o assunto que eu queria abordar nessa live de hoje. Volto a dizer aqui, tanto para você que está assistindo aqui no YouTube, quanto para você que está no Instagram, vocês que estão ao vivo, vocês que vão assistir depois no gravado, eu fico à disposição para responder pelo direct, para responder nos comentários aqui dessa live que vai ficar gravada no Instagram e também no YouTube. E me coloco à disposição para a gente estar trocando e compartilhando da mesma forma que eu faço com vários colegas. Quarta-feira que vem, dia 24 de março, vai ter uma Masterclass gratuita no YouTube, onde a gente vai poder passar de 1 hora. A live aqui do Instagram e do YouTube me bloqueia com 1 hora. Então os assuntos eles são passados com o máximo de clareza para vocês, mas o passo a passo eu vou passar para você nessa Masterclass A Virada, dia 24 de março, quarta-feira que vem. O link tá na bio. Então se você estiver assistindo aí no ao vivo, dá uma passadinha lá quando acabar essa live. E se você estiver assistindo no gravado e ainda der tempo, vai lá e se inscreva que eu te espero aqui semana que vem, dia 24, onde a gente vai poder no chat estar trocando, estar num ambiente mais individual, onde vocês vão estar ao vivo comigo e eu vou poder estar tirando essas dúvidas de desafios e dificuldades de vocês, para que realmente a gente descomplique aí toda essa gestão. Eu vou virar aqui a câmera do celular para eu ver quem que tá aqui comigo, quem já passou por aqui. Deixa eu tirar aqui, só um minuto. Opa! Aí, muito bem. Boa noite para quem tá aí, boa noite para quem chegou, para quem passou. Maria já tá aí, ó. Elaine. Então, hoje a gente falou sobre isso, foi breve, mas eu me coloco à disposição para dúvidas, para perguntas. E toda quarta-feira às 19h19 a gente está aqui trocando. Então quero agradecer a vocês aqui do Instagram, quero agradecer a vocês aí também que estão no YouTube e me coloco à disposição para auxiliar caso seja necessário. Quarta-feira que vem espero vocês na Masterclass A Virada, dia 24 de março. Boa noite para vocês.